Em uma oficina modesta de Itaquera, zona leste de São Paulo, Roberto Cavalcanti termina mais um turno noturno consertando Fuscas e Corsas. Pai solteiro de uma adolescente brilhante, ele luta para manter as contas em dia com trabalho honesto e ferramentas que pertenceram ao seu avô italiano. Até que uma Ferrari vermelha, valendo mais de 3 milhões de reais, para na porta da sua oficina. Ao volante, uma CEO poderosa que já gastou uma fortuna com 5 especialistas, e nenhum resolveu o problema. Mas Roberto tem um segredo. Ensinamentos de 3 gerações sobre motores italianos. E o que ele vai receber em troca não é apenas dinheiro. É algo que vai transformar não só sua vida, mas honrar o legado de toda a sua família. Antes de continuarmos, conta pra gente. De onde você está assistindo? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. E se você também acredita que união familiar é uma das coisas mais importantes do mundo, deixe agora o seu like e fica com a gente até o final. Agora vamos ao que interessa. O cheiro de óleo de motor se misturava ao café requentado quando Roberto Cavalcanti apertou o último parafuso do Corsa branco. Suas mãos, manchadas de graxa, trabalhavam com a precisão de quem repetiu aquele gesto 1000 vezes. A luz fluorescente piscava acima de sua cabeça, jogando sombras irregulares pelas paredes descascadas da oficina Cavalcanti. 6:30 da manhã. Mais uma noite em claro. Roberto limpou as mãos num pano já saturado de óleo e olhou para a escada de metal nos fundos da oficina. Ali em cima, no apartamento acima do galpão, Júlia ainda dormia. Pelo menos, esperava que dormisse. Ultimamente, a filha andava acordando cedo demais, preocupada demais, amadurecida demais para seus 13 anos. A chave inglesa em sua mão era especial, não pelo tamanho ou pela marca, mas pela história. As iniciais VC. E ainda eram visíveis no cabo desgastado, gravadas décadas atrás por mãos que ensinaram Roberto tudo o que ele sabia. Vittorio Cavalcanti, seu avô, o homem que chegou da Itália com uma mala velha e um dom nas mãos. Roberto guardou a ferramenta na caixa vermelha que ocupava o canto da oficina. Cada gaveta era um inventário de memórias, alicates que Vittorio usara em Ferraris nos anos 60, chaves de fenda com cabos de madeira envelhecida, micrômetros que já mediam peças quando Roberto ainda era criança. O Corsa estava pronto. Dona Sônia viria buscá-lo às 8. R$35 de mão de obra. Mal dava para comprar o gás de cozinha que estava acabando. Pai? A voz de Júlia ecoou pela escada. Roberto olhou para cima e viu a filha parada no último degrau, ainda de pijama, os cabelos castanhos despenteados, formando uma coroa rebelde ao redor do rosto. Bom dia, filha. Desculpa se fiz barulho. Você dormiu? Júlia desceu os degraus com cuidado, evitando o terceiro de baixo que estava solto há meses. Mais uma coisa na lista interminável de concertos que ficavam para depois. Dormi algumas horas antes. A mentira saiu sem esforço. Roberto já tinha prática em proteger a filha das preocupações que o mantinham acordado. Vai, sobe e se arruma. Hoje é dia de apresentação do projeto, lembra? O rosto de Júlia se iluminou por um segundo, mas logo a sombra de preocupação voltou. Você vai poder ir, né? A professora Helena disse que os pais podem assistir. Roberto sentiu o peito apertar. Olhou para a lista pregada na parede. 3 carros para entregar hoje, 2 revisões agendadas, um radiador para soldar. E agora o Corsa de Dona Sônia. Que horas é? 3 da tarde. Vou tentar, Ju. Prometo que vou tentar. A filha assentiu, mas Roberto conhecia aquele olhar. Era o mesmo que via no espelho. Esperança misturada com resignação antecipada. Júlia aprendera cedo que vou tentar geralmente significava não vai dar. Pode subir. Vou fazer café. Júlia obedeceu, mas antes de desaparecer no andar de cima, parou e olhou para trás. Pai, você acha que o nono Vittorio ficaria orgulhoso de mim? Do meu projeto? A pergunta acertou Roberto em cheio. Vittorio. Tinha feito 2 anos em março desde que o velho partira.
2 anos desde que a oficina perdera não só um mecânico lendário, mas o coração que mantinha viva a tradição da família. Seu bisavô ficaria mais que orgulhoso, Ju. Ele sempre disse que você tinha o dom. Lembra? Um sorriso pequeno se formou no rosto da menina. Ele dizia que eu tinha mãos de fada da mecânica. Porque era verdade. Júlia subiu e Roberto ouviu a porta do apartamento se fechar. Ficou ali parado por um momento, olhando para a da oficina como se a visse pela primeira vez. As paredes precisavam de pintura. O piso de concreto estava manchado de óleo de anos. As ferramentas eram antigas, mas bem cuidadas. Era tudo o que tinha. Tudo o que sobrara de um casamento desfeito, de sonhos adiados, de uma promessa feita a um homem que não estava mais ali para ver se ele a cumpria. A promessa de manter vivo o legado Cavalcante. O telefone tocou. Roberto atendeu, equilibrando o aparelho entre a orelha e o ombro enquanto lavava as mãos na pia manchada. Oficina Cavalcante. Beto, é o Ademir. Escuta, tenho uma indicação para você. Ademir. O dono do estacionamento da esquina, ex-metalúrgico aposentado que tinha mais de 70 anos e uma memória que guardava meio século de histórias da região. Mais importante, tinha sido amigo de Vitório. Fala, seu Ademir. Algum carro? É complicado explicar. Mas tem uma pessoa que precisa de um mecânico de verdade. Do tipo antigo, sabe? Alguém que entenda de motor de alma, não só de computador. Roberto franziu a testa. Que tipo de carro? Deixa ela explicar. Ela vai aí daqui a pouco. Só te peço uma coisa, Beto. Não dispensa de cara só porque você acha que não tem equipamento. Me faz esse favor, pelo seu avô. A linha ficou muda antes que Roberto pudesse perguntar mais alguma coisa. Ele olhou para o telefone, confuso. Pelo seu avô? O que Vitório tinha a ver com isso? Subiu para o apartamento. O espaço era pequeno. Uma sala que servia de cozinha, 2 quartos minúsculos, um banheiro que vivia entupindo. Mas era limpo. Júlia se esforçava para manter tudo organizado, assumindo responsabilidades que não deveria ter na idade dela. A menina já estava uniformizada quando Roberto entrou. A blusa azul marinho da Escola Técnica Estadual estava impecável. Ela conseguira a bolsa no ano anterior, depois de tirar a maior nota no exame de admissão. Desde então, estudava eletrônica, programação, robótica, coisas que Roberto mal entendia, mas que enchia seu peito de orgulho. Deixei seu café pronto, disse Júlia, apontando para a xícara na mesa. E tem pão com manteiga. Não é muito, mas está perfeito. Roberto sentou e puxou a filha para um abraço rápido. Você não precisa cuidar de mim, sabia? Alguém tem que cuidar. Ela retrucou com um sorriso torto. Você passa a noite inteira trabalhando e esquece de comer. Quando você ficou tão mandona? Desde que a mãe foi embora. O clima mudou instantaneamente. Roberto tomou um gole do café para ganhar tempo. Fazia 3 anos que Camila decidira recomeçar a vida em Curitiba. 3 anos desde o divórcio que, apesar de amigável, cortara a família ao meio. Júlia escolhera ficar com o pai. Ou talvez soubesse que Roberto não sobreviveria sozinho. Sua mãe ligou semana passada, Roberto disse, mudando de assunto. Quer que você vá passar as férias lá. E você quer que eu vá? Quero que você faça o que te deixa feliz. Júlia pegou a mochila. Então eu fico. Férias aqui é melhor. Posso te ajudar na oficina. Antes que Roberto pudesse responder, um som grave ecoou pela rua. Um motor. Mas não era qualquer motor. Era o tipo de som que fazia mecânicos pararem o que estavam fazendo e prestarem atenção. Grave, potente, refinado. Um rugido contido de cavalo-vapor italiano. Pai e filha se entreolharam. Isso é um... Júlia correu até a janela. Roberto já estava descendo a escada. Quando chegou à porta da oficina, parou seco. Uma Ferrari F8 Tributo vermelha, vermelho rosso Corsa, para ser preciso, estava estacionada em frente à sua oficina. O carro parecia saído de uma revista. Linhas agressivas, rodas enormes, um design que custava mais que 5 anos do faturamento total da oficina Cavalcante. A porta do motorista se abriu. Roberto esperava ver um motorista de terno.
Talvez um assistente enviado por algum playboy entediado. Mas quem saiu do carro foi uma mulher de uns 40 e poucos anos, vestindo um tailleur cinza impecável e salto alto. Cabelos escuros presos num coque, óculos de sol caros, postura de quem estava acostumada a mandar. Ela tirou os óculos e olhou para a fachada da oficina com uma expressão que Roberto não conseguiu decifrar. Não era desprezo. Talvez fosse... Avaliação? Oficina Cavalcante? A voz era firme, direta. Sim, senhora. Em que posso ajudar? A mulher olhou para o carro, depois de volta para Roberto. Meu nome é Marcela Fonseca. Ademir Santos me indicou. Disse que você é o melhor mecânico da região, que aprendeu com Vitório Cavalcante. O nome do avô na boca de uma estranha fez Roberto endireitar a postura. Vitório era meu avô, mas com todo respeito, senhora, eu trabalho com carros populares. Fusca, Gol, Corsa. Não tenho equipamento para uma Ferrari. Não estou procurando equipamento. Marcela deu alguns passos em direção à oficina, os saltos repicando no concreto. Estou procurando conhecimento. O tipo de conhecimento que não se aprende em curso técnico ou em concessionária. O tipo que passa de geração em geração. Roberto cruzou os braços. A senhora já levou o carro numa concessionária Ferrari? Em 2. Também levei em 3 oficinas especializadas em importados. Uma delas mandou vir um engenheiro da Itália para fazer diagnóstico remoto. Marcela parou a poucos metros de Roberto. Gastei mais de R$200 mil em diagnósticos. Ninguém resolveu. Qual o problema? Perda total de potência, intermitente. Acontece aleatoriamente. Às vezes o carro funciona perfeitamente por dias. Às vezes desliga no meio do trânsito. Os computadores não acusam nada. Os mecânicos da concessionária disseram que é caso perdido. Roberto olhou para a Ferrari. Vermelho rosso Corsa. A mesma cor da Ferrari 250 GT que Vitório consertara em 1968, segundo as histórias que o avô contava. A mesma cor do primeiro modelo que o velho vira quando desembarcou em Santos, em 1955, e jurou que um dia trabalharia com aquelas máquinas. Posso dar uma olhada, Roberto ouviu-se dizendo. Mas não garanto nada. Não estou pedindo garantia. Marcela já estava voltando para o carro. Estou pedindo honestidade. Se você achar que não consegue, diz. Se conseguir, ótimo. Seja qual for o resultado, você será pago pelo seu tempo. Ela abriu a porta do motorista e ligou o motor. O som preencheu a rua inteira. Algumas cabeças apareceram nas janelas vizinhas. Dona Cida, da lanchonete em frente, largou o pano de prato para ver melhor. O pessoal do estacionamento de Ademir começou a se aproximar. Marcela acelerou levemente. O motor respondeu com um rugido controlado. Tudo parecia perfeito. Então, sem aviso, o motor morreu. Completamente. Como se alguém tivesse arrancado a chave. A Ferrari ficou em silêncio absoluto, incongruente naquela rua de Itaquera, rodeada de botequins, oficinas de fundo de quintal e prédios de 3 andares. Marcela saiu do carro. É isso, sempre assim. Sem aviso, sem padrão. Os sensores não acusam nada. É como se o carro simplesmente desistisse. Roberto se aproximou. Passou a mão no capô vermelho, sentindo o calor do motor. Quando era criança, Vitório deixava que ele fizesse isso nos carros importados que chegavam à oficina onde o avô trabalhava. Um motor conta segredos, dizia o velho. Mas você precisa saber ouvir. Quanto tempo tenho? Roberto perguntou. 48 horas. Tenho um compromisso crucial em Brasília depois de amanhã. Preciso desse carro. 48 horas para diagnosticar um problema que 5 especialistas não encontraram? Por isso estou aqui. Porque especialistas pensam como especialistas. Vitório Cavalcante era diferente. Ele pensava como artista. Ademir me disse que você herdou isso dele. Roberto olhou para a escada. Júlia estava no alto, observando tudo com os olhos arregalados. Ela levantou 3 dedos. 3 da tarde, a apresentação, e Roberto acenou. 48 horas. Uma Ferrari. Um problema impossível. E uma filha esperando que, pelo menos uma vez,
ele estivesse presente no momento que importava. Pode deixar o carro, Roberto disse finalmente. Vou precisar de acesso total. Vou desmontar o que for necessário. Faça o que precisar. Marcela pegou uma bolsa do banco do passageiro. Meu cartão. Me liga se descobrir alguma coisa. Ou se desistir. Não costumo desistir. Ótimo, porque eu também não. Marcela caminhou até a esquina, onde um Uber preto já estava esperando. Antes de entrar, virou-se mais uma vez. Ademir me contou histórias sobre seu avô. Disse que Vitório tinha um ditado. Vários, mas tinha um que ele repetia sempre. Algo sobre motores e almas? Roberto sentiu um aperto no peito. Um motor tem alma. Precisa ouvir com o coração. É esse. Marcela entrou no carro. Por isso estou aqui. Preciso de alguém que ouça com o coração, não só com computadores. O Uber partiu, e Roberto ficou sozinho na calçada, olhando para os 3 milhões de reais em metal e fibra de carbono estacionados em frente à sua oficina de paredes descascadas. Júlia desceu correndo a escada. Pai! Pai, isso é real? É uma Ferrari de verdade? É real. E você vai consertar? Vou tentar. O nono Vitório consertava Ferraris, né? Você me contou. Contei. Então você consegue. Você tem o sangue dele. Júlia olhou para o relógio. Droga, preciso ir. A professora Helena mata a gente se chegar atrasado. Ela pegou a mochila. Mas antes de sair, abraçou o pai com força. Você vai estar lá às 3, né? Por favor? Roberto abraçou a filha de volta, respirando o cheiro de shampoo barato e juventude. Vou fazer de tudo, Ju. De tudo. Ela saiu correndo para pegar o ônibus. Roberto ficou sozinho com a Ferrari. Devagar, caminhou ao redor do carro. As linhas eram agressivas, modernas, completamente diferentes das curvas suaves dos modelos clássicos que Vitório consertava. Mas por baixo de toda aquela tecnologia havia princípios eternos: combustão, força, movimento. Alma. Roberto respirou fundo e voltou para dentro da oficina. Da caixa de ferramentas vermelha, pegou a chave inglesa com as iniciais VC gravadas. Tá bem, nono, murmurou para o vazio da oficina. Me ajuda aqui. Não sei o que estou fazendo, mas você sabia. Então me guia. Lá fora, o sol da manhã iluminava a Ferrari vermelha como um desafio. Ou como uma oportunidade. Roberto não tinha certeza qual dos dois. Mas sabia uma coisa: as próximas 48 horas decidiriam mais que o destino de um carro. Decidiriam se o legado de Vitório Cavalcanti ainda significava alguma coisa. Roberto passou os primeiros 20 minutos apenas olhando. Não tocou em nada. Não abriu o capô. Apenas caminhou ao redor da Ferrari, observando cada detalhe como Vitório o ensinara a fazer. Antes de tocar, você observa. Antes de diagnosticar, você escuta. Um carro sempre conta sua história se você prestar atenção. A voz do avô ecoava na memória com tanta clareza que Roberto quase podia sentir a mão pesada do velho em seu ombro. A pintura estava impecável. Nenhum arranhão, nenhuma marca de descuido. Os pneus eram novos, possivelmente trocados a menos de 3.000 quilômetros. As rodas de liga leve não tinham uma marca sequer. Marcela Fonseca cuidava do carro. Não era negligência. Roberto finalmente abriu o capô. O motor V8 biturbo estava ali, compacto, complexo, cercado de sensores e chicotes elétricos. Era um mundo diferente dos motores que ele consertava diariamente. Não havia carburadores para ajustar, não havia distribuidores para regular. Era tudo gerenciado por computador. Mas princípios eram princípios. Combustível, ar, ignição, compressão, explosão, exaustão. As leis da física não mudavam. Não importava quantos computadores você colocasse em volta. Roberto pegou a lanterna e começou a inspeção metódica. Verificou as conexões dos sensores, todas firmes. Examinou as mangueiras de pressão, todas intactas. Passou os dedos pelas correias, nenhum sinal de desgaste anormal. 2 horas depois, não tinha encontrado nada. Absolutamente nada. Claro que não, murmurou para si mesmo. Se fosse óbvio, a concessionária teria resolvido.
Pegou o celular e ligou para o número no cartão que Marcela deixara. Fonseca. Dona Marcela, é Roberto, da oficina. Já descobriu alguma coisa? A voz dela era de quem esperava mais notícias, mas havia algo mais. Uma nota de esperança que ela tentava esconder. Preciso fazer alguns testes. O carro tem histórico de manutenção completo? Tenho todos os documentos. Posso levar aí. Agradeço. Estarei aí em 40 minutos. A ligação terminou antes que Roberto pudesse dizer mais alguma coisa. Ele olhou para o relógio. 10h30 da manhã. Júlia tinha a apresentação às 3. 5 horas. Ele tinha 5 horas para fazer um milagre diagnóstico, resolver o problema e chegar na escola. Impossível. A menos que... Roberto caminhou até os fundos da oficina, onde 3 arquivos de metal enferrujado guardavam décadas de papéis. No último arquivo, na gaveta de baixo, estavam os cadernos de Vitório. Eram 12 ao todo. Cadernos pautados com capas já desbotadas, preenchidos com a letra meticulosa do avô. Anotações em italiano misturadas com português, diagramas desenhados à mão, observações sobre centenas de carros que passaram pelas mãos de Vitório ao longo de 50 anos. Roberto pegou o caderno marcado Ferrari, diversos modelos, 1960, 1975. Sentou no banco de madeira gasta e abriu na primeira página. A letra do avô parecia saltar do papel. Milano, 1947. Primeira vez que vi uma Ferrari. Vermelha como sangue, rápida como um sonho. Decidi naquele dia. Um dia trabalharei com estas máquinas. São mais que carros. São arte com motor. Roberto sorriu. Vitório sempre foi dramático. Folheou as páginas. Cada entrada era um caso diferente. Ferrari 250 GT com problema de superaquecimento, resolvido com modificação no sistema de circulação. Ferrari 275 GTB com falha intermitente na ignição, causada por interferência magnética de componente mal isolado. Falha intermitente. Roberto parou. Releu a entrada. Vitório descrevia um problema em 1969, numa Ferrari 330 GTC. O carro apresentava falhas aleatórias, exatamente como a F8 de Marcela. Nenhum mecânico conseguia diagnosticar porque o problema não seguia padrão lógico. A solução de Vitório estava anotada em italiano. Il problema non era elettrico o meccanico, era interferenza armonica. Una frequenza creata dalla vibrazione del motore entrando in risonanza con un supporto mal posizionato. Quando la risonanza raggiungeva il punto critico, causava una microdisconnessione nel sistema di alimentazione. Interferência harmônica. Uma frequência criada pela vibração do motor entrando em ressonância com um suporte mal posicionado. Quando a ressonância atingia o ponto crítico, causava microdesconexão no sistema de alimentação. Seria possível? Um carro moderno como a F8 tinha centenas de sensores, todos comunicando com a central eletrônica. Se alguma vibração causasse interferência em apenas um sensor crítico, Roberto estava tão absorto no caderno que não ouviu o carro chegar. Só percebeu quando uma sombra caiu sobre a página. São anotações do seu avô? Ele ergueu os olhos. Marcela estava ali, mas parecia uma pessoa completamente diferente. Havia trocado o tailleur por calça jeans e uma blusa simples de algodão, sem salto alto, usando tênis, sem maquiagem pesada, apenas um toque natural que destacava seus olhos castanhos. O cabelo estava solto, caindo sobre os ombros em ondas naturais. Por um momento, Roberto esqueceu de responder. Ela estava bonita. Não com aquela beleza executiva e distante da manhã anterior, mas com algo mais real, mais acessível. Desculpe, não ouvi a senhora chegar. Ele finalmente conseguiu dizer, sentindo o calor subir pelo pescoço. Pode me chamar de Marcela, por favor. Ela sorriu, e Roberto notou que o sorriso alcançava os olhos dela. E desculpe ter entrado sem avisar. A porta estava aberta. Ela apontou para o caderno, dando um passo mais perto. Posso ver? Roberto hesitou, mas entregou.
Marcela segurou o caderno com cuidado, como quem segura algo precioso. Passou os dedos pelas páginas com reverência. Havia algo quase íntimo naquele gesto. Ele escrevia em italiano? Meu avô chegou da Itália em 1955. Nunca perdeu completamente o sotaque, e quando escrevia sobre Ferrari, voltava à língua materna. Dizia que eram carros italianos, mereciam ser documentados em italiano. Marcela sorriu novamente, e dessa vez havia algo de melancólico naquele sorriso. Meu pai era assim com as ferramentas. Cada chave tinha nome, cada alicate tinha personalidade. Ele dizia que mecânica não era profissão, era relacionamento. A forma como ela disse a palavra relacionamento fez algo estranho no peito de Roberto. Seu pai era mecânico? Foi. Oficina em São Bernardo do Campo. Morreu há 8 anos. Marcela devolveu o caderno, mas seus dedos roçaram nos de Roberto por uma fração de segundo a mais que o necessário. Por isso estou aqui, na verdade. Não é só pela Ferrari. É porque... Bem, quando Ademir me falou sobre Vitório Cavalcanti e o legado dele, eu precisava conhecer. Roberto segurou o caderno, ainda sentindo o fantasma do toque dela. Assim, Marcela conheceu meu avô? Não pessoalmente, mas meu pai conheceu. Trabalharam juntos por uns meses nos anos 70, numa oficina especializada em importados. Marcela olhou ao redor da oficina, os olhos percorrendo as ferramentas antigas, as paredes manchadas, a caixa vermelha com as iniciais VC. Havia algo de carinho naquele olhar, como quem olha para uma casa que desperta memórias de infância. Meu pai falava sobre Vitório como se falasse de um mito. Aquele italiano consegue ouvir o que o motor está pensando, ele dizia. Roberto não sabia o que responder. A história que Marcela contava encaixava perfeitamente com as lendas que ele crescera ouvindo sobre o avô. Mas mais que isso, havia algo na forma como ela falava, vulnerável, nostálgica, que o fazia querer conhecê-la melhor. Trouxe os documentos. Marcela ergueu uma pasta de couro, quebrando o momento. Todo o histórico de manutenção desde que comprei o carro há 3 anos. Está tudo aí. Roberto abriu a pasta, agradecido por ter algo em que focar além dos olhos dela. Notas fiscais, ordens de serviço, relatórios técnicos, tudo impecavelmente organizado. A primeira coisa que notou foi a frequência das visitas à concessionária. A cada 3 meses, manutenção preventiva. Até aí, normal. Mas nos últimos 6 meses, as visitas se intensificaram. O problema começou há quanto tempo? 6 meses. No início era raro. Acontecia uma vez por mês, talvez. Aí começou a piorar. Agora acontece quase todo dia. Marcela se aproximou para ver os documentos, ficando perto o suficiente para que Roberto sentisse um perfume suave. Algo discreto, amadeirado, completamente diferente dos perfumes fortes que imaginava que CEOs usavam. Ele tentou se concentrar nos papéis. Roberto folheou os relatórios técnicos da concessionária. Todos diziam a mesma coisa. Sistema eletrônico testado. Nenhuma falha detectada. Todos os parâmetros dentro do normal. Mas havia algo estranho. Em 4 meses atrás, a concessionária tinha feito uma atualização premium no sistema de escapamento. Essa atualização aqui. Roberto apontou para a ordem de serviço. O que foi exatamente? Marcela se inclinou ainda mais perto para ver, seu ombro quase tocando o dele. O gerente da concessionária sugeriu. Disse que melhoraria a performance e o som do motor. Custou R$40 mil. E quando o problema começou a piorar? Marcela franziu a testa pensando. Roberto notou uma pequena ruga que se formava entre suas sobrancelhas quando ela se concentrava. Era encantador. Logo depois dessa atualização, umas 2 semanas talvez, Roberto sentiu algo clicar na cabeça. Pegou o caderno de Vitório novamente, releu a entrada sobre interferência harmônica. Posso fazer um teste? Claro. Roberto ligou a Ferrari. O motor rugiu perfeito. Ele acelerou levemente, prestando atenção não ao som do motor, mas às vibrações.
Colocou a mão em diferentes partes do compartimento, sentindo a frequência. Ali, no suporte do novo sistema de escapamento, havia uma vibração sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Uma frequência que não deveria existir. Roberto desligou o motor e pegou a lanterna novamente. Examinou o suporte por baixo. Era uma peça cromada, cara, cheia de logotipos. Claramente um produto premium. Mas estava posicionado a apenas 5 centímetros de um dos principais sensores do sistema de injeção. Acho que encontrei. Marcela se aproximou imediatamente, agachando-se ao lado dele para ver. Estavam próximos agora, ombro com ombro sob o capô da Ferrari. Roberto podia sentir o calor dela. O quê? Esse suporte novo que a concessionária instalou. Quando o motor atinge determinada rotação, ele entra em ressonância. A vibração cria interferência magnética no sensor aqui ao lado. O computador recebe informação errada por uma fração de segundo e corta a injeção de combustível por segurança. Mas os técnicos da concessionária testaram tudo. Testaram com o carro parado ou em rotação constante, provavelmente. O problema só aparece durante a aceleração, quando a frequência do motor muda rápido. É por isso que parece aleatório. Depende exatamente de como você acelera. Marcela o olhou com uma expressão que Roberto não conseguiu interpretar completamente. Admiração? Surpresa? Algo mais? Você descobriu em 2 horas o que 5 especialistas não conseguiram em 6 meses? Não fui eu. Foi meu avô. Há 50 anos ele resolveu exatamente o mesmo tipo de problema numa Ferrari 330. Está tudo anotado aqui. Roberto mostrou a página do caderno, consciente de que Marcela ainda estava muito perto. Então a solução é remover a peça premium que eles instalaram e voltar o suporte original. Simples assim. 40 mil reais de upgrade causaram 40 mil reais de problema. Basicamente. Marcela soltou uma risada. Não foi uma risada educada ou controlada. Foi uma gargalhada genuína, meio irônica, meio incrédula. O som era contagiante e Roberto se viu sorrindo também. Quando ela parou de rir, seus olhos encontraram os dele. Por um momento, ficaram apenas se olhando. Havia algo ali, uma conexão que ia além de mecânica e carros. Sabe o mais engraçado? Marcela disse, finalmente desviando o olhar. O gerente da concessionária me olhou com pena quando eu disse que ia trazer o carro aqui. Disse que oficina de bairro não tinha competência para Ferrari, que eu estava perdendo meu tempo. Tecnicamente, ele estava certo. Eu não tenho equipamento de diagnóstico de última geração. Mas você tem algo melhor. Você tem isso. Marcela apontou para o caderno de Vitório, seus dedos novamente roçando na mão de Roberto. Conhecimento real, experiência de gerações, o tipo de coisa que não se compra. Antes que Roberto pudesse responder, seu celular tocou. Era a escola de Júlia. Com licença. Ele se afastou, sentindo falta imediata da proximidade. Alô? Senhor Cavalcante? É a professora Helena, só ligando para confirmar. O senhor vem à apresentação da Júlia hoje? Roberto olhou para a Ferrari, para Marcela, para o relógio. 12:10. Vou estar aí às 3, professora. Pode contar. Ótimo. A Júlia vai ficar muito feliz. Ela trabalhou tanto nesse projeto. Eu sei. Até mais tarde. Desligou e encontrou Marcela observando-o com uma expressão pensativa. Havia algo de suave naquele olhar, quase maternal. Não, não era isso. Era diferente. Sua filha? Júlia, 13 anos, tem apresentação de projeto na escola hoje. E você precisa estar lá. Prometi. Marcela assentiu devagar, e Roberto viu algo mudar em seus olhos. Respeito, talvez. Ou admiração. Então vamos resolver isso rápido. Quanto tempo você precisa para fazer o reparo? Remover a peça? Uns 40 minutos no máximo. O problema é que eu não tenho o suporte original aqui. Precisaria pedir na concessionária, e eles não vão ter estoque. Teriam que importar,
o que leva semanas. E sem o suporte original? Posso improvisar um temporário. Algo que mantenha o escapamento no lugar, mas sem criar a interferência. Não vai ser bonito, mas vai funcionar. Faça. Tem certeza? É uma Ferrari de 3 milhões. Vou colocar uma peça improvisada. Roberto. A forma como ela disse seu nome, não Senhor Cavalcante, mas Roberto, fez algo estranho em seu estômago. Marcela olhou diretamente nos olhos dele. Eu dirijo esse carro há 3 anos. Nos últimos 6 meses, ele se tornou uma fonte de estresse e frustração. Gastei uma fortuna com especialistas que não resolveram nada. Você, em 2 horas, encontrou o problema usando um caderno de 50 anos. Então sim, tenho certeza. Faça o que precisa fazer. A confiança na voz dela era absoluta. Roberto acenou e foi até a caixa de ferramentas. Selecionou o que precisava e começou a trabalhar. Marcela não foi embora. Ficou ali, observando. Não com a curiosidade ociosa de quem assiste um trabalho, mas com a atenção de quem entende o que está acontecendo. Você conhece de mecânica? Roberto comentou enquanto removia parafusos. Cresci numa oficina. Antes de estudar engenharia, passei a adolescência inteira ajudando meu pai. Sabia trocar óleo antes de saber dirigir. Por que virou CEO ao invés de mecânica? Marcela ficou em silêncio por um momento. Quando respondeu, sua voz estava mais baixa, mais vulnerável. Porque meu pai queria que eu tivesse uma vida melhor, que usasse a cabeça, não as mãos. Então estudei, consegui bolsa, fiz faculdade, construí uma empresa. Ela pausou. Mas sabe o que é engraçado? Os momentos que eu mais me lembro dele não são os conselhos sobre negócios ou educação. São as tardes na oficina, aprendendo a ouvir o que um motor estava dizendo. Roberto parou de trabalhar por um momento e olhou para ela. Havia dor ali, mas também saudade. Era uma expressão que ele conhecia bem. Via no espelho toda vez que pensava em Vitório. Seu pai ficaria orgulhoso, disse voltando ao trabalho. Você criou uma empresa, mas não esqueceu de onde veio. Nem sempre me sinto assim. Às vezes acho que me afastei demais, que troquei algo real por algo. Não sei. Mais lucrativo, mas menos verdadeiro. Marcela deu um passo mais perto, observando as mãos dele trabalharem. Estar aqui, vendo você trabalhar assim, me lembra do que eu perdi. Nunca é tarde para reconectar. Os olhos dela encontraram os dele novamente. Não é? Não. Houve um momento de silêncio carregado. Roberto voltou a se concentrar na Ferrari antes que fizesse algo estúpido, como continuar olhando para ela. Roberto posicionou uma peça adaptada que fabricara rapidamente, usando um suporte antigo modificado. Não era elegante, mas funcionaria. Pronto, pode ligar. Marcela entrou no carro. Por um segundo, Roberto se permitiu admirar a forma como ela se movia. Graciosa, confiante, mas sem a rigidez executiva da manhã anterior. Ela girou a chave. O motor ligou com aquele som característico de Ferrari. Acelerou suavemente, aumentando gradualmente a rotação. O motor não falhou. Ela acelerou mais forte. Passou de 2.000 rotações para 4.000, para 6.000. O som ecoou pela rua inteira. Vizinhos apareceram nas janelas novamente. Dona Cida saiu da lanchonete com um sorriso enorme no rosto. O motor não falhou. Marcela desligou e saiu do carro. O sorriso que tinha no rosto era radiante, transformador. Roberto sentiu seu coração acelerar. E não tinha nada a ver com o som da Ferrari. Você conseguiu. Conseguimos. Eu, você e Vitório. Marcela deu um passo em direção a ele, como se fosse abraçá-lo, mas parou no meio do caminho. Havia uma hesitação ali, uma consciência de que um abraço talvez cruzasse uma linha invisível entre cliente e mecânico. Quanto eu devo? Roberto hesitou. Quanto se cobra para consertar uma Ferrari? Ele não tinha a menor ideia. R$ 200 pela mão de obra? Marcela olhou para ele como se tivesse dito algo absurdo. Então soltou uma risada curta. Você resolveu em 3 horas um problema que custou R$ 200.000 de tentativas falhadas.
E quer cobrar R$ 200? Eu não fiz muita coisa, só... Roberto. Ela deu outro passo em direção a ele. Estavam próximos agora. Perto o suficiente para que ele visse pequenas manchas douradas nos olhos castanhos dela. Deixa eu te fazer uma proposta. Mas antes preciso saber. Você tem compromisso com alguém? Alguma concessionária? Alguma rede de oficinas? Por um breve e louco segundo, Roberto pensou que ela estava perguntando se ele tinha compromisso romântico. Seu coração deu um salto antes que seu cérebro processasse a pergunta real. Sou independente. Sempre fui. E sua filha? Ela gosta de mecânica? Júlia. Ama. O avô dela começou a ensinar quando ela tinha 6 anos. Ela tem um dom natural. O que ela quer ser quando crescer? Engenheira, ou mecânica, ou as duas coisas, ela ainda está decidindo. Marcela assentiu como se Roberto tivesse confirmado algo que ela já suspeitava. Havia algo de caloroso em seu olhar agora. Algo que fez Roberto querer se aproximar ainda mais. Então escuta, eu tenho uma proposta. Não agora. Você precisa ir para a apresentação da sua filha. Mas amanhã, se você topar, a gente conversa sobre algo maior. Muito maior que uma Ferrari com problema. Que tipo de proposta? O tipo que envolve honrar o legado do Vitório enquanto constrói o futuro da Júlia. Marcela estendeu a mão. Amanhã, 10 da manhã, aqui mesmo. Pode ser? Roberto apertou a mão dela. Era macia, mas tinha calosidades antigas nas pontas dos dedos. Marcas de quem trabalhou com ferramentas no passado. Ele segurou por um segundo a mais que o necessário. Ela não puxou de volta. Pode. Ótimo. Marcela finalmente soltou a mão dele e entrou na Ferrari. Antes de fechar a porta, olhou uma última vez para Roberto e havia algo diferente em seus olhos. Algo mais suave. E, Roberto, sua filha vai arrasar hoje. Porque talento assim, do tipo que você e ela têm, não some. Só precisa da oportunidade certa. Ela saiu, o motor da Ferrari cantando perfeitamente pela rua de Itaquera. Roberto ficou parado na calçada, processando o que acabara de acontecer. Seu coração ainda batia mais rápido que o normal. Suas mãos ainda sentiam o toque dela. Seu celular mostrava 1h40. Tinha pouco mais de 1 hora para tomar banho, trocar de roupa e chegar na escola de Júlia. Mas enquanto subia a escada para o apartamento, não era a apresentação de Júlia que ocupava todos os seus pensamentos. Era o jeito como Marcela havia dito seu nome. Era a forma como ela havia olhado para ele quando descobriu que ele tinha resolvido o problema. Era a sensação de que algo tinha mudado entre eles naquelas poucas horas. Algo sutil, mas definitivamente real. Roberto balançou a cabeça, tentando se concentrar. Ele tinha uma filha para apoiar, um compromisso para cumprir. Romance não estava nos planos, mas enquanto tomava banho e se arrumava, não conseguia parar de pensar no sorriso de Marcela. E de alguma forma, sentia que Vitório estava em algum lugar, sorrindo também, não apenas pelo problema resolvido, mas por algo mais, por possibilidades. Roberto chegou à Escola Técnica Estadual Professor Almeida Júnior com 5 minutos de antecedência. Ainda sentia o cheiro de sabonete barato na pele. Tinha tomado o banho mais rápido da vida. A camisa xadrez estava passada às pressas, mas estava limpa. Era o melhor que conseguira fazer. E por alguma razão que ele não queria examinar muito de perto, tinha colocado um pouco do perfume que Camila deixara quando foi embora. Apenas um toque. Apenas caso... Roberto balançou a cabeça. Não ia por esse caminho. Estava ali pela Júlia. O auditório estava quase cheio. Pais, mães, alguns avós, todos sentados nas cadeiras de plástico azul, esperando a apresentação começar. Roberto procurou um lugar vazio e encontrou uma cadeira na terceira fileira. Júlia estava no canto do palco, organizando papéis ao lado de um banner colorido. Quando viu o pai entrar, seu rosto inteiro se iluminou. Ela acenou discretamente, e Roberto respondeu com um sorriso e um sinal de positivo. Ele tinha conseguido. Pela primeira vez em meses tinha conseguido estar presente.
A professora Helena subiu ao palco, uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo, óculos pendurados numa corrente. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à apresentação dos projetos de inovação tecnológica da turma do 8º ano. Nossos alunos trabalharam durante 3 meses desenvolvendo soluções criativas para problemas reais. Roberto se acomodou na cadeira, finalmente permitindo-se relaxar. O problema da Ferrari estava resolvido. Ele estava aqui, como tinha prometido, e amanhã descobriria o que Marcela queria propor. Marcela. Ele se pegou pensando nela novamente, na forma como seus olhos brilharam quando o motor da Ferrari funcionou perfeitamente, no toque demorado quando apertaram as mãos, no jeito como ela havia dito Roberto, como se seu nome fosse algo especial em sua boca. Pare com isso, ele se ordenou. Concentre-se na Júlia. Os primeiros 3 projetos foram apresentados: um aplicativo para economizar água, um sistema de compostagem doméstica, um dispositivo de alerta para idosos. Todos competentes, bem executados, mas nada que fizesse Roberto se inclinar para a frente na cadeira, até que chegou a vez de Júlia. Nossa próxima apresentação é de Júlia Cavalcante, anunciou a professora Helena. Júlia, por favor. A filha de Roberto subiu ao palco com uma confiança que ele não sabia que ela tinha. Não havia nervosismo, não havia hesitação. Ela se posicionou ao lado do banner e começou. Meu projeto se chama Diagnóstico Harmônico, resolvendo problemas impossíveis com conhecimento tradicional. Roberto sentiu algo apertar no peito. Durante décadas, Júlia continuou, fomos ensinados que tecnologia nova é sempre melhor que conhecimento antigo. Que computadores são mais inteligentes que experiência humana. Que sensores são mais confiáveis que intuição. Mas e se isso não for sempre verdade? Ela clicou no controle remoto. Uma imagem apareceu no telão atrás dela. A oficina Cavalcante. Roberto reconheceu imediatamente a foto. Tinha sido tirada há algumas semanas. Esta é a oficina do meu pai. Ele é mecânico há 15 anos. Aprendeu tudo com meu bisavô, Vitório Cavalcante, que foi mecânico por 50 anos. Vitório mantinha cadernos detalhados com cada problema que resolvia, cada solução que criava. Outra imagem. As páginas de um dos cadernos de Vitório, as anotações em italiano claramente visíveis. Esses cadernos são analógicos. Não há computadores. Não há sensores digitais. Apenas observações humanas, registradas à mão. E hoje de manhã, essas observações de 50 anos atrás resolveram um problema que tecnologia de ponta não conseguiu resolver. Roberto se endireitou na cadeira. Ela estava falando sobre a Ferrari e sobre Marcela. Um carro moderno, com sistema de diagnóstico computadorizado avançado, apresentava falhas que nenhum técnico conseguia identificar. Os sensores não detectavam nada. Os especialistas gastaram centenas de milhares de reais tentando resolver. Falharam. Júlia pausou para efeito dramático. Roberto viu que ela tinha a atenção total da plateia. Meu pai encontrou a solução numa anotação do meu bisavô sobre um carro de 1969. O problema era interferência harmônica, algo que sensores modernos não conseguem detectar porque medem frequências isoladas, não a interação complexa entre diferentes vibrações. Ela clicou novamente. Um diagrama apareceu, mostrando ondas de frequência se sobrepondo. Meu projeto propõe um método híbrido de diagnóstico, usar tecnologia moderna para coletar dados, mas aplicar princípios de observação tradicional para interpretar esses dados. Não é escolher entre o velho e o novo. É combinar os dois. A apresentação continuou por mais 10 minutos. Júlia explicou a física por trás da ressonância harmônica, mostrou exemplos de como o conhecimento tradicional ainda é relevante em medicina, engenharia e outras áreas, e apresentou um protótipo de aplicativo que catalogava soluções antigas para problemas modernos. Quando terminou, a sala explodiu em aplausos. Roberto estava de pé antes mesmo de perceber, aplaudindo mais alto que qualquer pessoa ali. Lágrimas de orgulho queimavam seus olhos. A professora Helena voltou ao palco sorrindo. Alguém tem perguntas para a Júlia? Várias mãos se levantaram.
Júlia respondeu a cada uma com a paciência e clareza de alguém muito mais velho que 13 anos. Foi quando Roberto notou. No fundo do auditório, uma figura tinha acabado de entrar silenciosamente. Cabelos soltos, roupa casual. Marcela. Seus olhos se encontraram através da sala. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, discreto, apenas para ele. Roberto sentiu seu coração acelerar. O que ela estava fazendo ali? Quando as perguntas terminaram, Helena anunciou. Tenho o prazer de informar que o projeto de Júlia foi selecionado para a Feira Estadual de Ciências. E mais, a direção da escola aprovou sua bolsa integral para o ensino médio técnico. Parabéns, Júlia. Roberto sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Não caíram. Ele não ia chorar ali no meio do auditório. Mas estavam lá. Júlia tinha conseguido. Completamente sozinha, sem a ajuda dele, ela tinha conseguido. Depois da apresentação, Roberto esperou do lado de fora do auditório. Júlia saiu rodeada de colegas e professores, todos querendo parabenizá-la. Quando finalmente se livrou da multidão, correu até o pai. Você veio. Prometi que viria. Roberto abraçou a filha. Você foi incrível, Ju. Perfeita. Pai. Júlia olhou por cima do ombro dele. Tem alguém aqui que também veio te ver. Roberto se virou e viu Marcela se aproximando, um pouco hesitante, como se não tivesse certeza de que seria bem-vinda. Marcela, o que você... Como... Espero que não se importe, ela disse, um pequeno rubor subindo em suas bochechas. Você mencionou a apresentação e eu... Bem, fiquei curiosa. Quis ver a menina gênio que usou meu carro como exemplo. Júlia, com a percepção afiada dos 13 anos, olhou entre o pai e Marcela com um sorriso que dizia claramente que entendia muito mais do que deveria. Você é a dona da Ferrari. Júlia estendeu a mão. Obrigada por deixar meu pai consertar. Foi por causa do carro que eu tive a ideia do projeto. Marcela apertou a mão da menina, mas seus olhos continuavam voltando para Roberto. Pelo contrário, eu que agradeço. Seu pai é extraordinário e você herdou esse talento. Obrigada por vir, Júlia disse, e então, com a sutileza de um trator, acrescentou. Vocês querem tomar um café? Tem uma cafeteria aqui perto. Posso ir com meus amigos e vocês podem conversar sobre a proposta de amanhã. Roberto abriu a boca para protestar, mas Júlia já estava acenando e correndo de volta para os colegas. Ela é esperta, Marcela observou sorrindo. Esperta demais às vezes. Roberto coçou a nuca nervoso. Você não precisa... Quer dizer, imagino que você tenha coisas importantes para fazer. Roberto. Marcela tocou levemente seu braço. O toque foi breve, mas enviou uma corrente elétrica pela pele dele. Eu vim aqui porque quis. E sim, adoraria tomar um café. Se você quiser, claro. Eu quero. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar nelas. Marcela sorriu, aquele sorriso suave e genuíno que transformava completamente seu rosto. A cafeteria era simples. Mesas de fórmica, cardápio escrito à mão num quadro negro, café servido em xícaras grossas de porcelana. Nada que uma CEO normalmente frequentaria. Mas Marcela parecia perfeitamente à vontade. Esse lugar me lembra a lanchonete perto da oficina do meu pai, ela disse, olhando ao redor com nostalgia. Mesmas mesas, mesmo café forte, mesmo cheiro de pão na chapa. Eles pediram café e pão de queijo. Por alguns momentos ficaram em silêncio, não desconfortável, mas carregado de coisas não ditas. Por que você realmente veio? Roberto finalmente perguntou. Marcela girou a xícara entre as mãos pensativa. Honestidade? Por favor. Por que não consegui parar de pensar em você desde ontem? Ela ergueu os olhos para encontrar os dele. No que você fez. Na forma como você trabalha. Em como você... Me fez lembrar por que eu amava estar numa oficina. Roberto sentiu o coração acelerar. Marcela, deixa eu terminar. Ela respirou fundo. Faz muito tempo desde que encontrei alguém que entende.
que vê o mundo da mesma forma. Meu ex-marido era executivo como eu. Achava que mecânica era coisa de gente sem estudo. Nunca entendeu por que eu falava do meu pai com tanto carinho. Quanto tempo faz que vocês se divorciaram? 3 anos. Sem filhos, graças a Deus. Foi amigável, mas solitário. Mergulhei no trabalho, construí a empresa, mas esqueci de construir uma vida. Ela olhou para Roberto com uma vulnerabilidade que ele não esperava ver. E então você aparece. Com suas mãos calejadas, seus cadernos antigos, sua filha incrível. E eu me lembrei do que é importante. Roberto não sabia o que dizer. Parte dele queria alcançar através da mesa e segurar a mão dela. Outra parte, a parte cautelosa que tinha sido machucada pelo divórcio, queria recuar. Eu não sou como você, ele finalmente disse. Não tenho empresa, não tenho dinheiro, mal terminei o ensino médio. Roberto. Marcela o interrompeu, sua voz firme. Você acha que eu me importo com isso? Você tem algo que dinheiro não compra. Integridade, talento, uma filha que te adora, um legado que atravessa gerações. Ela pausou. E ontem, quando você colocou a mão naquele motor, quando você olhou para aqueles cadernos, eu vi algo que não vejo há anos. Paixão, propósito, verdade. Você mal me conhece. Então me deixa conhecer você melhor. Marcela estendeu a mão através da mesa, palma para cima. Um convite, não uma exigência. A proposta de amanhã é profissional, mas isso... Ela gesticulou entre eles. Isso é outra coisa. E eu gostaria de explorar ambos, se você quiser. Roberto olhou para a mão dela, delicada, mas com aquelas calosidades antigas. A mão de alguém que entenderia as dele. Lentamente, ele estendeu a mão e entrelaçou os dedos nos dela. Eu também gostaria. O sorriso que Marcela deu iluminou a cafeteria inteira. Eles conversaram por 2 horas. Marcela contou sobre crescer na oficina do pai, sobre a pressão para subir na vida, sobre construir a empresa sozinha. Roberto contou sobre Vitório, sobre o divórcio, sobre a luta diária para dar a Júlia uma vida melhor. Descobriram que ambos acordavam às 5 da manhã, que ambos tomavam café forte e sem açúcar, que ambos tinham uma relação complicada com o conceito de sucesso. Para meu pai, sucesso era consertar um motor perfeitamente, Marcela disse. Para mim, por muito tempo, foi faturamento, market share, crescimento, mas ultimamente, não sei, parece vazio. Por isso a proposta do Instituto? Parte da razão, mas também porque... Ela hesitou apertando a mão dele que ainda segurava a dela. Porque preciso de um propósito que faça sentido. E quando te vi ontem, trabalhando naquela Ferrari com tanto cuidado, eu pensei, isso é o que importa. Quando finalmente saíram da cafeteria, o sol já estava baixo no horizonte. Júlia tinha mandado mensagem dizendo que tinha ido para casa com uma amiga. Ela é muito esperta mesmo. Marcela riu ao ler a mensagem no celular de Roberto. Esperta e nada sutil. Eles caminharam lentamente até o ponto de ônibus de Roberto. Nenhum dos dois com pressa para se despedir. Então amanhã, Marcela disse quando chegaram. 10 horas. Vou mandar meu motorista buscar você e Júlia. Não precisa... Eu sei que não precisa, mas quero. Ela sorriu. E além da proposta profissional, talvez a gente possa jantar depois, os 3. Quero conhecer melhor a Júlia. E você? Ela vai adorar. E você? Roberto olhou para ela. Essa mulher que tinha entrado em sua vida há apenas um dia, mas que já estava mudando tudo. Eu também vou adorar. Marcela se inclinou e beijou levemente sua bochecha. Foi um gesto simples, quase casto, mas fez todo o corpo de Roberto despertar. Até amanhã, Roberto. Até amanhã, Marcela. Ele a viu entrar no Uber, acenar pela janela enquanto o carro partia. Ficou ali parado mesmo depois de o carro desaparecer, a mão inconscientemente tocando o lugar onde ela havia beijado. No ônibus de volta para casa, Roberto não conseguia parar de sorrir. Passageiros olhavam para ele com curiosidade. Um homem de macacão sujo de graxa, sorrindo como bobo. Quando chegou em casa,
Júlia estava esperando com aquele sorriso sapeca. E aí? Como foi os café? Júlia. Pai, eu vi como vocês se olharam. E ela veio na minha apresentação. Uma CEO não deixa tudo de lado para ir numa apresentação de escola a menos que esteja interessada. É complicado. Por que tem que ser complicado? Júlia cruzou os braços. Ela é legal, ela te respeita, ela entende de carros. E você está sorrindo pela primeira vez em anos. Por que complicar? Roberto puxou a filha para um abraço. Quando você ficou tão esperta? Desde sempre. Você que demora para perceber. Eles prepararam o jantar juntos, macarrão simples, mas feito com carinho. Júlia contou sobre os elogios que recebeu na escola, sobre como a professora Helena já estava planejando a feira estadual. E Roberto contou sobre Marcela. Não tudo. Algumas coisas eram muito novas, muito frágeis para compartilhar. Mas o suficiente. Você gosta dela? Júlia observou. Não era pergunta. Eu acho que sim. Mas é muito cedo. Mal nos conhecemos. O nono Vitório sempre dizia que quando você sabe, você sabe. Não precisa de tempo, precisa de certeza. Quando você ficou tão filosófica? Júlia sorriu. Aprendi com os melhores. Mais tarde, depois de Júlia ir dormir, Roberto voltou à oficina. Pegou o caderno de Vitório e folheou até encontrar uma entrada que nunca tinha prestado muita atenção. São Paulo, 1956. Conheci Maria hoje. Ela consertava radiadores na oficina ao lado. Linda como um dia de sol. Vou me casar com essa mulher. Sei disso com a mesma certeza que sei quando um motor está bom. Roberto sorriu. Vitório tinha razão. Casou-se com Maria 3 meses depois. Foram felizes por 46 anos, até ela partir. Quando você sabe, você sabe. Roberto ainda não tinha certeza se sabia, mas estava começando a suspeitar. E pela primeira vez desde o divórcio, isso não o assustava. Na verdade, o deixava esperançoso. Na manhã seguinte, Roberto acordou antes do despertador. 5 horas. Tomou banho, fez a barba com mais cuidado que o habitual, escolheu a camisa menos manchada que tinha. Júlia apareceu na cozinha às 7, já arrumada. Você está nervoso, ela observou. Não estou. Está sim. Já trocou de camisa 3 vezes. Roberto riu rendendo-se. Tá bom, estou nervoso. É um grande dia. A proposta, a empresa e a Marcela. E a Marcela? O sedã preto chegou pontualmente às 10. Dessa vez, Marcela estava no banco de trás, vestindo um terno elegante, mas sorrindo de forma que fez Roberto esquecer de respirar por um segundo. Bom dia, ela disse quando eles entraram. Seus olhos se demoraram em Roberto aprovando. Você está... bem. Você também. Júlia tossiu dramaticamente. Ainda estou aqui, gente. Os 3 riram e a tensão quebrou. O trajeto até a sede da Fonseca Tech foi preenchido com conversa. Marcela perguntou sobre os planos de Júlia, sobre seus interesses em engenharia. Júlia perguntou sobre a empresa, sobre tecnologia automotiva. Roberto apenas observava, seu coração inchando ao ver 2 das pessoas mais importantes de sua vida conversando tão naturalmente. Quando chegaram ao prédio, Marcela os guiou para dentro. Mas antes de entrar no elevador, ela tocou o braço de Roberto. Antes da proposta formal, quero que saibas uma coisa. Não importa o que você decidir hoje, sobre o instituto, sobre o trabalho, quero continuar te conhecendo. Isso é separado dos negócios, entendido? Roberto assentiu, não confiando em sua voz. Marcela sorriu e apertou o botão do elevador. Bom, agora vamos mudar o mundo. As portas do elevador se abriram, revelando o último andar da Fonseca Tech. O espaço enorme e vazio brilhava com a luz do sol entrando pelas janelas panorâmicas. 2.000 metros quadrados, Marcela anunciou, entrando com Roberto e Júlia. Metade vai ser oficina didática completa. A outra metade, salas de aula e laboratórios. Dr. Henrique Moreira estava esperando, um homem de cabelos grisalhos, terno elegante e sorriso caloroso. Ao lado dele, 3 pessoas mais jovens com tablets. Roberto Cavalcante? Dr. Henrique estendeu a mão.
É uma honra. Meu pai trabalhou com Vitório nos anos 70. Falava dele como uma lenda. Enquanto o doutor Henrique explicava os detalhes técnicos do projeto, Roberto notou Marcela observando-o. Não era um olhar profissional de CEO avaliando um potencial funcionário. Era algo mais suave, mais pessoal. Júlia também notou. Cutucou o pai nas costelas com um sorriso sapeca. Então você teria autonomia total sobre o currículo, Dr. Henrique estava dizendo. Decide o que ensinar, como ensinar. A única exigência da Marcela é que o método combine tradição com inovação. Exatamente como você fez com a Ferrari, Marcela acrescentou, se aproximando. É esse tipo de pensamento que precisamos. Roberto caminhou até as janelas. São Paulo se estendia abaixo, infinita. Milhões de vidas, milhares de histórias. Posso trazer os cadernos do meu avô? Quero que traga. Marcela ficou ao lado dele, seus ombros quase se tocando. Vamos digitalizá-los, preservá-los. O conhecimento de Vitório vai tocar pessoas que ele nunca imaginou. E a minha oficina em Itaquera? Mantém. Queremos que ela seja a oficina parceira do Instituto, um lugar onde alunos façam estágio prático. Marcela se virou para olhá-lo diretamente. Vamos reformá-la, equipá-la, mas o espírito continua o mesmo. Porque o espírito é o que importa. Algo na forma como ela disse aquilo, o espírito é o que importa, fez Roberto entender que ela não estava falando apenas da oficina. Por que você confia tanto em mim? Ele perguntou baixo, consciente de que doutor Henrique e Júlia estavam do outro lado da sala. Você mal me conhece. Marcela segurou o olhar dele. Confio no que você representa. Confio no legado que você carrega. Ela hesitou, então acrescentou mais baixo ainda. E confio no que sinto quando estou perto de você. O coração de Roberto disparou. Marcela, não precisa dizer nada agora. Ela sorriu suavemente. Só pensa com carinho sobre tudo isso. Júlia se aproximou, claramente interrompendo de propósito. Pai, a gente aceita, né? Roberto olhou para a filha, depois para Marcela, depois para o espaço vazio que logo seria o Instituto Vitório Cavalcante. Aceito, com uma condição. Qual? Marcela perguntou. Quero que seu Ademir seja consultor honorário, e quero que Dona Cida forneça o café e lanches para os alunos. Essa comunidade me sustentou. Quero retribuir. O sorriso de Marcela foi radiante. Perfeito. Exatamente o que eu esperava que você dissesse. Ela estendeu a mão formalmente, mas quando Roberto a apertou, ela entrelaçou seus dedos nos dele por um momento. Um gesto privado no meio da formalidade pública. Bem-vindo à equipe, diretor Cavalcante. Os 3 meses seguintes foram um furacão de mudanças. A reforma da oficina começou, mas Roberto continuou atendendo clientes com a ajuda de um assistente que Marcela contratara. Júlia dividia tempo entre escola e planejamento do Instituto, com o título oficial de Consultora Júnior de Inovação Pedagógica. E Roberto via Marcela. Muito. No início eram reuniões profissionais, discutir currículo, escolher equipamento, entrevistar potenciais instrutores, mas as reuniões sempre terminavam se estendendo. Um café depois, um jantar, uma caminhada. Vou devagar, Marcela dissera numa noite, quando estavam sentados na lanchonete de Dona Cida. Não quero apressar nada. Você tem uma filha, eu tenho uma empresa. Ambos temos histórias complicadas. Eu aprecio isso, Roberto respondera, segurando a mão dela sobre a mesa. Mas também não quero tão devagar que a gente perca o que temos. E o que temos? Algo real, algo que vale a pena. Marcela havia sorrido, apertado a mão dele, e Roberto soube que estavam na mesma página. Júlia aprovou imediatamente. Ela é perfeita para você, pai, e ela não tem medo de se sujar. Vi ela ajudando na oficina semana passada. De fato, Marcela tinha começado a aparecer na oficina não só para reuniões, mas para trabalhar. Tirava o terno, vestia um macacão antigo que tinha sido do pai e ajudava Roberto com reparos simples. Tinha saudade disso.
Ela admitira, com graxa nas mãos. De usar as mãos para criar algo. Você sempre pode voltar, Roberto dissera. Não preciso voltar. Estou criando algo novo, com você. O beijo tinha vindo naturalmente depois disso. Suave, tentativo, mas cheio de promessa. A inauguração do Instituto Vitório Cavalcanti foi marcada para uma terça-feira de setembro. Roberto chegou cedo, nervoso com o terno novo que Marcela tinha insistido em comprar. Júlia estava elegante num vestido azul, carregando seus materiais de apresentação. O espaço estava transformado. Oficinas equipadas, salas modernas e, no centro, a vitrine com a caixa de ferramentas de Vitório, as iniciais VC, brilhando sob luz especial. Nono estaria orgulhoso, Júlia murmurou. Estaria louco, Roberto corrigiu, mas sorria. Marcela chegou minutos depois. Quando viu Roberto, seus olhos se iluminaram de uma forma que fez o coração dele apertar. Você está lindo, ela disse baixo, ajeitando a gravata dele. Você também. Ela estava deslumbrante num terno cinza carvão que destacava seus olhos. Mas era o sorriso que realmente a embelezava. Nervoso? Apavorado. Bem-vindo ao clube. Ela entrelaçou os dedos nos dele por um momento. Mas vamos fazer isso juntos. A cerimônia começou. Jornalistas, autoridades, representantes de montadoras e a primeira turma de 15 alunos, mecânicos de todo o estado, todos com a mesma expressão de esperança. Marcela subiu ao palco primeiro, profissional e eloquente. Contou a história da Ferrari, de como Roberto resolvera o impossível. Naquele momento, ela disse, entendi que não podemos substituir o antigo pelo novo. Precisamos construir pontes. E é isso que o Instituto Vitório Cavalcanti representa. Quando ela chamou Roberto ao palco, ele subiu com as pernas bambas. Júlia estava ao lado dele, radiante. Não sou bom com discursos, ele começou. Trabalho melhor com as mãos. Mas meu avô sempre dizia, um motor tem alma, precisa ouvir com o coração. Ele apontou para a vitrine com as ferramentas. Essas ferramentas viajaram da Itália em 1955. Consertaram centenas de carros. E agora vão ensinar centenas de mecânicos. Porque representam legado, continuidade. A ideia de que o que fazemos importa para todos que vêm depois. Quando ele terminou, procurou o olhar de Marcela na plateia. Ela estava nos primeiros assentos, com lágrimas nos olhos e um sorriso no rosto. Depois da cerimônia oficial, houve um almoço. Roberto estava conversando com o primeiro aluno, Josué, 50 anos, quando sentiu uma mão tocar seu braço. Roubado um minuto? Marcela perguntou. Ela o guiou até uma varanda vazia, com vista para São Paulo. Queria te dar uma coisa, ela disse, tirando uma pequena caixa do bolso. Roberto a abriu. Dentro havia uma chave, não de carro, mas antiga, ornamentada. É a chave da primeira oficina do meu pai, Marcela explicou, sua voz embargada. Ele me deu pouco antes de morrer. Disse para dar a alguém que honraria o que ela representa. Marcela, eu não posso. Pode sim. Ela fechou a mão dele sobre a chave. Porque você entende. Você honra legados. Você constrói pontes entre gerações. Ela pausou. E por quê? Porque quero que você faça parte da minha vida. De verdade. Não só como parceiro de negócios. Roberto olhou para ela. Essa mulher extraordinária que tinha entrado em sua vida com uma Ferrari quebrada e mudado absolutamente tudo. Marcela, eu... Não precisa responder agora. Só queria que você soubesse que eu... Ela respirou fundo, vulnerável de um jeito que Roberto nunca vira. Que eu estou me apaixonando por você. E que isso me assusta e me emociona ao mesmo tempo. Roberto não pensou, apenas agiu. Puxou-a para si e a beijou. Não o beijo tentativo de semanas atrás, mas algo mais profundo, mais verdadeiro. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Eu também, ele murmurou. Estou me apaixonando por você também. Do outro lado da varanda, ouviram um assobio. Júlia estava ali, com aquele sorriso sapeca. Era a hora, ela gritou.
Os três riram. Marcela estendeu a mão para Júlia, que se juntou a eles na varanda. Então, Júlia disse olhando entre os dois adultos, isso significa que vamos ser tipo uma família? Roberto e Marcela se entreolharam. Era cedo. Muito cedo para esses rótulos. Mas também... Talvez, Marcela disse suavemente. Se todos quisermos, no nosso tempo. Eu quero, Júlia disse imediatamente. Vocês dois são perfeitos juntos. E Marcela, você faz meu pai sorrir de novo. Sua filha é muito esperta, Marcela murmurou para Roberto. Avisando, ele respondeu, mas seu coração estava transbordando. 1 ano depois, o Instituto tinha formado 3 turmas. 45 mecânicos transformados. A oficina em Itaquera se tornara lendária, não só pelos reparos, mas por ser o lugar onde tudo começara. Júlia, agora com 14 anos, tinha sido aceita num programa de estágio no MIT. Ela partiria no verão, mas já estava planejando voltar para ajudar a expandir o Instituto. E Roberto e Marcela? Ainda não moramos juntos. Roberto explicava a seu Ademir numa tarde tranquila na oficina. Vamos devagar. Mas ela janta em casa 3 vezes por semana. E às vezes dorme lá. Júlia adora. E você? Ademir perguntou com um sorriso sapeca. Eu também adoro. Roberto não conseguia esconder o sorriso. É diferente da minha ex. Marcela entende meu mundo. Entende o que importa. E ela ama a Júlia como se fosse dela. Vitório estaria feliz, Ademir disse. Não só pelo Instituto, mas por você ter encontrado alguém. Naquela noite, Roberto estava ensinando a última turma quando seu celular vibrou. Mensagem de Júlia. Pai, MIT, estágio, inteligência artificial automotiva. Ele mostrou para Marcela, que estava assistindo a aula do fundo da sala. Ela se aproximou, leu a mensagem e os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela conseguiu. Marcela sussurrou. Conseguiu. Eles se abraçaram ali na frente de todos os alunos que aplaudiram. Professor Roberto está namorando a chefe. Um dos alunos brincou. Estou mesmo, Roberto respondeu, não se importando em esconder. E sou o homem mais sortudo do mundo. Depois da aula, os 3, Roberto, Marcela e Júlia, se encontraram no apartamento acima da oficina para comemorar. Marcela trouxera champanhe, para ela e Roberto, e suco especial, para Júlia. Brindaram ao futuro, às conquistas, às possibilidades. Sabe, Júlia disse, olhando entre os 2 adultos, acho que o nono Vitório planejou tudo isso. Como assim? Roberto perguntou. Ele manteve aqueles cadernos a vida toda. Sabia que alguém ia usá-los. Sabia que o legado ia continuar. Júlia sorriu. E acho que ele sabia que ia levar você até a pessoa certa. Até a Marcela. Roberto olhou para Marcela. Ela estava com os olhos marejados. Seu avô era sábio, Marcela disse suavemente. Era mesmo. Mais tarde, depois de Júlia ir dormir, Roberto e Marcela ficaram na pequena sala, entrelaçados no sofá velho. Estou pensando em algo, Marcela disse. O quê? Quando Júlia for para o MIT no verão, talvez eu possa passar uns dias aqui. Não mudar oficialmente, mas testar, ver como seria. Roberto se afastou para olhá-la nos olhos. Você tem certeza? Esse apartamento é minúsculo, nada comparado à sua cobertura. Esse apartamento, Marcela disse, tocando o rosto dele. Tem você. Tem memórias. Tem alma. Sua cobertura tem vista bonita e mobília cara, mas não tem coração. Marcela, não precisa responder agora, só pensa. Porque eu vejo um futuro com você, Roberto. Vejo nós trabalhando juntos no instituto, jantando com Júlia, construindo algo que importa. Ela sorriu. Vejo algo real. Eu também vejo, Roberto admitiu. E me assusta um pouco. A mim também, mas o tipo bom de susto. Eles se beijaram, longamente, suavemente. E quando se separaram, Roberto soube, com a mesma certeza que tinha quando diagnosticava um motor, que aquilo era certo. 2 meses depois, na cerimônia de formatura da 4ª turma do Instituto,
Roberto fez um anúncio. Além de celebrar nossos novos graduados, tenho outra notícia. Ele olhou para Marcela, que estava no palco ao lado dele. Marcela e eu estamos juntos oficialmente. Ela está se mudando para Itaquera. A plateia explodiu em aplausos. Júlia era quem gritava mais alto. E mais, Marcela acrescentou, segurando a mão de Roberto. Estamos abrindo o segundo instituto, em São Bernardo do Campo, onde meu pai tinha sua oficina. Vai se chamar Instituto Vitório Cavalcante, São Bernardo. Mais aplausos, mais celebração. Depois, na festa informal, seu Ademir puxou Roberto de lado. Você vai se casar com ela? Roberto sorriu. Eventualmente, mas não estamos com pressa. Estamos gostando de construir devagar, sabe? Deixar a coisa crescer naturalmente. Sábio. Ademir bateu em seu ombro. Vitório teria amado ela. Teria mesmo. Roberto olhou através da sala. Marcela estava conversando com Júlia, ambas rindo de alguma piada. A cena fez seu coração inchar. 3 gerações de conhecimento. Um legado que quase se perdeu. Uma Ferrari que trouxe uma mulher extraordinária para sua vida. Às vezes, pensou Roberto, os motores mais importantes que consertamos não são de carros. São os motores de nossas próprias vidas, achando o que está quebrado, entendendo por que quebrou e tendo a coragem de consertar. 5 anos depois, o Instituto Vitório Cavalcante tinha 7 unidades em todo o Brasil. Mais de 500 mecânicos formados. Júlia tinha voltado do MIT com diploma de engenharia e estava desenvolvendo sistemas de diagnóstico que combinavam IA com princípios tradicionais. E Roberto e Marcela? Pronto para isso? Marcela perguntou, ajeitando a gravata dele. Nervoso, ele admitiu. Mas pronto. Eram apenas familiares e amigos próximos. Dona Cida, seu Ademir, os primeiros alunos do instituto, Dr. Henrique e Júlia, como madrinha. A cerimônia foi simples, realizada na oficina original em Itaquera, agora parte do museu do instituto, mas ainda preservada exatamente como Vitório deixara. Roberto e Marcela trocaram alianças simples ao lado da vitrine que continha as ferramentas de Vitório. Eu prometo, Roberto disse, honrar seu legado assim como honro o meu. E eu prometo, Marcela respondeu, lágrimas nos olhos, construir cada dia ao seu lado, com as mãos sujas e o coração cheio. Quando se beijaram, a pequena multidão aplaudiu. Júlia chorava abertamente. Na festa depois, simples mas alegre na lanchonete de Dona Cida, Júlia fez um brinde. Ao nono Vitório, que começou tudo com um sonho e um caderno. Ao meu pai, que honrou esse legado. A Marcela, que viu valor onde outros viam apenas uma oficina pobre. E a todos nós, que provamos que conhecimento verdadeiro, amor verdadeiro e legados verdadeiros nunca morrem. Eles apenas encontram novas formas de continuar. Roberto abraçou sua esposa. Ainda era estranho pensar nessa palavra. Marcela, sua esposa. Você está feliz? Ela perguntou baixinho. Mais que feliz. Completo. Eu também. Eles dançaram na rua sob as luzes fracas de Itaquera, cercados por amigos e família. A Ferrari vermelha estava estacionada na esquina. Marcela insistira em trazê-la, por nostalgia. E em algum lugar, Roberto sentiu. Vitório estava sorrindo. Não apenas pelo instituto que levava seu nome, não apenas pelos centenas de mecânicos formados, mas porque seu neto tinha encontrado o que realmente importava: propósito, legado e amor. As 3 coisas que nenhum motor, por mais sofisticado que fosse, poderia funcionar sem. Hoje, a antiga oficina de Itaquera se chama Instituto Vitório Cavalcante. As ferramentas artesanais que um imigrante italiano criou há 60 anos estão restauradas e em lugar de honra, ao lado dos diplomas de Júlia e da foto de casamento de Roberto e Marcela. E de vez em quando, uma Ferrari vermelha ainda estaciona ali, não porque precisa de reparo, mas porque foi ela quem trouxe 2 almas que se encaixavam perfeitamente. Roberto não consertou apenas uma Ferrari naquele dia. Ele abriu seu coração para possibilidades que nunca imaginou.
Ele provou que conhecimento passado de avô para pai, de pai para filha, vale mais que qualquer diploma de luxo. E ele descobriu que às vezes o maior presente não é o que você recebe, mas quem você encontra no caminho. Se essa história inspirou você, compartilha com alguém que precisa acreditar no valor do próprio legado, do próprio talento e do poder do amor verdadeiro. E não esquece de se inscrever, porque toda semana trazemos histórias reais de pessoas extraordinárias que transformaram dificuldades em vitórias. Até a próxima.